Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Lucas Valadão aqui. E é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a preencher uma PCI de maneira correta e assertiva, porque qualquer detalhe que você deixar de fazer nesse documento aqui, que é essencial para qualquer obra financiada, qualquer detalhe que você errar ou qualquer detalhe que você esquecer, ele pode causar uma reprovação na sua obra financiada ou na obra financiada do seu cliente, daquele que você está como responsável técnico. Então você vai preencher aqui junto comigo cada passo, cada campo desse documento, dessa planilha, que é a proposta de construção individual necessário para qualquer obra financiada. E você, através dessa aula aqui, vai conseguir aprovar a sua obra financiada de primeira. Então, antes de mais nada, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal para dar essa força e para que esse conteúdo alcance mais e mais profissionais que precisam desse tipo de informação que vale ouro. Eu vou te mostrar todos os segredos do preenchimento de uma PCI. E você vai sair daqui sem nenhuma dúvida e preparado para preencher a sua própria PCI, ok? E nós vamos utilizar um projeto como exemplo. Eu sempre gosto de trabalhar com exemplos reais, tá? Eu peguei esse projeto aqui real e já aprovado, mudei alguns valores, tá? E mudei também o nome do cliente. Nós vamos utilizar aqui um cliente fictício neste exemplo, nesta aula, mas através de um projeto real. Esse projeto aqui, ele é um projeto Casa Verde Amarela, ou Hoje Minha Casa Minha Vida, porque mudou o nome do programa novamente. Ele é um projeto Minha Casa Minha Vida, que é o mais comum hoje, tá? Então, provavelmente você vai estar começando aí nesse mercado de obras financiadas com o tipo de projeto Minha Casa Minha Vida, ok? E talvez você esteja aí meio perdido nessa área, pô, tá meio no escuro começando nesse mercado de obras financiadas. Caso você precise de ajuda, você pode se inscrever no nosso treinamento fechado, que é o Lucrando com Obras Financiadas, que eu te explico o passo a passo para a criação de um negócio de obras financiadas. Eu não vou te ensinar apenas como trabalhar com obras financiadas, eu vou mostrar para você como criar um negócio, como você pode escalar os seus lucros nesse mercado. Porque o que diferencia o profissional de sucesso de um profissional qualquer, seja no mercado de obras financiadas, seja em qualquer outro mercado, é o quanto esse profissional consegue lucrar nesse mercado. Então eu vou te mostrar o passo a passo para ganhar dinheiro de fato nesse mercado de obras financiadas, não tirar apenas uma quirelinha, tá? Apenas um dinheirinho ali. Não, você vai criar um negócio e ganhar muito dinheiro nesse mercado com as técnicas e estratégias corretas. Beleza, estou fazendo esse jabá aqui só para te mostrar que existe a possibilidade de você se profissionalizar nesse mercado através do treinamento online Lucrando com Obras Financiadas. Então, vamos ao que interessa. Vamos começar aqui de fato a preencher essa PCI. E antes de preencher, vamos entender um contexto. O contexto é o seguinte: o cliente, nosso cliente aqui, fictício, Enzo Gabriel, é um jovem rapaz de cerca de 20 anos que deseja sair da casa dos pais e deseja construir o próprio imóvel, porque ele sabe, e isso em uma conversa prévia comigo, eu expliquei para ele que é mais vantajoso ele construir o próprio imóvel e pagar parcelas do financiamento ao invés de pagar um aluguel de uma casa que nunca será dele. Ele percebeu essas vantagens e me contratou para fazer a sua obra financiada. Então, ao me contratar, eu encontrei as melhores condições de financiamento para ele, a menor entrada, as menores parcelas e as menores taxas de juros. Isso eu encontrei através do estudo de viabilidade, do estudo e cálculo de viabilidade, porque sem esse estudo e sem esse cálculo de viabilidade, é impossível a gente encontrar a condição ideal para o cliente, a condição ideal, o projeto ideal, a metragem ideal para esse cliente. Sem esse estudo de viabilidade, a gente trabalha com obras financiadas totalmente no escuro, ok? Então, eu fiz esse estudo e cálculo de viabilidade e, em cima disso, eu fiz esse projeto de prefeitura, ok? Então, eu planejei todo o processo de obra financiada desse cliente. E caso você não faça o cálculo e estudo de viabilidade, eu te desejo boa sorte, porque provavelmente você vai ter problemas ao longo do caminho nesse mercado de obras financiadas, tá?
Então, faça esse estudo e cálculo de viabilidade, porque sem ele você vai ficar totalmente no escuro e vai cometer vários deslizes nesse mercado. Beleza. Então, o proponente Enzo Gabriel, que é o meu cliente, ele me contratou para fazer esse projeto. E eu estou te dando esse contexto para explicar que não é simplesmente fazer um projeto de obra financiada para o cliente. Nós somos os solucionadores de problemas. Nós vamos resolver os problemas do cliente. E qual que é o problema do cliente? O problema dele pode ser sair da casa dos pais, ter um imóvel próprio, fazer um imóvel para que ele traga a família junto com ele, para morar junto com ele. Enfim, pode ter várias situações, inclusive o cliente quer ganhar dinheiro, ele quer construir para vender. Então eu faço o estudo e o cálculo de viabilidade para encontrar as melhores condições para ele e os maiores lucros para ele também. Então nós, como profissionais de obras financiadas, nós temos que ter essa noção. E é essa noção que eu quero trazer aqui para você, junto com o preenchimento da PCI. Que nós temos que resolver o problema, nós temos que mudar praticamente a vida do cliente para melhor. Então nós temos que ser os facilitadores na vida do cliente, ok? É por isso que você tem que preencher a PCI de maneira correta, porque se você preencher de qualquer jeito ou fazer uma obra financiada sem estudo de viabilidade, você vai ser um dificultador. Você vai dificultar a vida do cliente. Por quê? Ele vai ter dores de cabeça porque foi uma obra financiada mal planejada, ok? Então vamos lá. O campo que está o nome do proponente, ele vai vir assim na sua PCI. E para você baixar a PCI, eu vou deixar o link do grupo do Telegram na descrição desse vídeo ou no comentário fixado, ok? E você vai ter essa PCI em branco, ok? Você pode baixar dentro do nosso grupo do Telegram. Vai ser dessa forma aqui todos os campos que você precisa preencher, nessa cor lilás ou roxa. E você vai preencher esses campos, nem todos eles, como por exemplo, esses aqui de baixo, que eu já vou explicar o porquê. Mas a sua PCI vai estar com vários campos roxos, ok? Então, eu vou preencher aqui, como eu disse para você, para a gente ganhar tempo, eu deixei tudo pré-preenchido. Então, eu coloquei aqui o nosso cliente Enzo Gabriel, que hoje é um nome bem comum, né? Proponente, Enzo Gabriel, e-mail, enzogabriel@gmail.com, CPF dele, o telefone com o DDD e o número do telefone dele, o responsável técnico, RT, é responsável técnico pelo projeto arquitetônico, tá? Pelo projeto de prefeitura. Eu, nesse exemplo fictício aqui, eu sou o responsável técnico pelo projeto. Então, o Lucas Valadão, o meu e-mail, o meu CREA, a unidade de federação, que é o estado, ok? O CPF, o telefone, o DDD e o telefone. Agora aqui embaixo é o responsável técnico pela execução. Quem é o responsável técnico pela execução dessa obra financiada? É você? É um construtor? É uma construtora? É um empreiteiro? Quem é? Você vai preencher aqui. Nesse exemplo, eu mesmo vou ser responsável pela execução. Ok? Eu vou com a minha equipe executar, então eu vou orientar essa execução, eu vou supervisionar e eu vou coordenar essa execução. Então, eu sou o responsável técnico, porque inclusive a ART também foi preenchida e assinada por mim. Então, eu vou colocar os meus dados aqui. E detalhe, o responsável técnico pela execução é a mesma pessoa que vai assinar aqui embaixo. Responsável técnico. Então, não é o responsável pelo projeto que vai assinar a PCI, é o responsável pela execução, beleza? Então, detalhe aqui mencionado, vamos voltar aqui ao preenchimento. Então, vai ser como eu sou o responsável pelos dois, pelo projeto e pela execução, vão ser as mesmas informações. Depois, lá embaixo, a gente vai preencher com o número da RT, tanto de projeto quanto de execução, ok? Então, aqui a identificação do imóvel, o endereço. Aqui o endereço é Rua Tiradentes. Rua Tiradentes e você pode colocar... Aqui não vai ter número, né? Porque é uma obra que vai começar, não é uma ampliação, por exemplo. Não é uma obra que vai fazer a PCI, vai financiar a construção para o término dela, porque se for para o término ela já tem número. Nesse caso aqui é uma aquisição de terreno e construção, tá? Então, eu vou colocar a quadra e o lote aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, quadra H, lote 03. Ok? Você vai colocar no complemento, você pode até colocar no endereço, mas eu costumo colocar aqui no complemento.
tá? O bairro é o Mais Solar Penápolis 2 e você tem que colocar o nome do bairro exatamente igual ao que consta na matrícula do imóvel. O que é matrícula, Lucas? A matrícula é como se fosse a certidão de nascimento do imóvel. Lá é onde vai ter todas as dimensões, todos os proprietários atuais e anteriores, o histórico de proprietários. Vai ter várias informações do terreno lá nessa matrícula que é emitida pelo cartório de registro de imóveis, beleza? O CEP desse imóvel você vai preencher aqui, o município, beleza? Isso é tranquilo, tá? Lembrando, isso tudo vai estar roxo, vai estar nessa cor lilás e você vai preenchendo, por exemplo, ó, Penápolis e dá um Enter, aqui ele deixa de ficar roxo, certo? Você vai colocar também o número da matrícula, esse número você vai encontrar na parte superior central da matrícula, ok? Você vai colocar aqui o número da matrícula, esse número aqui não é válido, como eu disse, esse é um exemplo fictício em cima de um projeto real, certo? ORE, o que é ORE? É o Oficial de Registro de Imóveis. E você vai ter que verificar na sua matrícula, na matrícula, na verdade, do imóvel do seu cliente, se essa matrícula foi emitida no primeiro, segundo, terceiro cartório de registro de imóveis. Então, aqui na minha cidade, por exemplo, nós temos apenas um cartório, não só na cidade, mas em toda a comarca. É, portanto, o primeiro cartório. Você pode deixar como primeiro, apenas segundo, ou colocar primeiro CRI, primeiro cartório de registro de imóveis. Eu costumo deixar apenas primeiro, não tem problema, eu vou deixar aqui primeiro CRI, tá? Mas a prova de qualquer forma. Isso aqui eu nem sei, na verdade, se a fiscalização da Caixa, ela realmente verifica isso, tá? Verifica essa informação aqui. Eu sei que o número da matrícula tem que estar correto, então é uma informação que você precisa conferir. É sempre bom você preencher a PCI uma vez, gerar um PDF, às vezes até imprimir e conferir a via física, tá? Por quê? Porque eu gosto de trabalhar assim, eu confiro a via física porque para mim é mais fácil de verificar qualquer tipo de inconsistência, qualquer tipo de erro, ok? Então só uma dica mais prática aí, porque às vezes um errinho besta, tá? O número da matrícula que está errado, ele trava o processo de financiamento, a aprovação da sua obra financiada. E, pô, você não quer errar uma coisinha besta. Já que vai errar, erra alguma coisa maior, né? Não pô, um númerozinho, né? Então, toma cuidado com isso e sempre confere o preenchimento da sua PCI. Quando você terminar, você dá uma conferida, ok? Beleza, as coordenadas. Onde eu vou encontrar as coordenadas, Lucas? Você pode utilizar o Google Maps ou o Google Earth. Eu gosto de usar o Google Earth, mas ele tem que baixar. Então, para você não ter que baixar nada, eu vou usar aqui o Google Maps. Então eu digitei Maps aqui no Google, tá? Dei um Enter aqui e vou clicar no Maps. Aqui no Maps, vou digitar o nome da minha cidade. Eu já sei exatamente onde fica esse lote, tá? Eu vou mudar aqui de camada. Eu gosto de trabalhar com essa camada de satélite. Eu vou então buscar aqui o meu lote. Vamos ver aqui onde ele está. Aqui na rua Tiradentes. Eu vou esconder aqui essa janela, não vou precisar dela agora. E o meu lote, ele está aqui. Esse é meu terreno. Inclusive essa casa do lado, eu que construí, ok? E agora nós vamos construir do lado dela. Será esse terreno. Então aqui eu preciso encontrar a coordenada desse terreno. Como é que eu faço? Eu dou um clique com o botão esquerdo mesmo do mouse, eu dou um clique. Se não aparecer, você clica de novo, tá? Se não aparecer esse símbolo, esse pino aqui dentro do terreno, você clica de novo até aparecer. E aí você vai clicar aqui nessa coordenada na cor azul. Clicou nela, vai aparecer agora a minha coordenada no formato correto. Então esse é o formato da minha coordenada que a Caixa pede para preencher na PCI. Aqui então está 21, 25, 24,5 Sul. Eu não preciso colocar qualquer número aqui, decimal depois da vírgula, então eu vou arredondar para cima. Como é 0,5, eu vou arredondar para cima. Então vai ser 21, 25, 25 Sul. Voltando então na PCI, vai ser 21, 25 e 25. Aqui estava 24, mas talvez é porque
Antes eu tinha pego um pouco para baixo, um pouco para cima, mas é dessa forma que você vai preencher. Você não vai colocar vírgula, não vai colocar graus, minutos, segundos, você vai preencher sem nada, apenas os números. Aqui a mesma coisa, aqui já está Sul, né? Então eu vou deixar Sul, e aqui a mesma coisa. Vou voltar no Maps e aqui está 500342W. 500342W. Vai ser a mesma coisa, 500342W, Enter. Não preciso apertar W, tá? Não preciso digitar o W. O W está aqui e nem dá para mudar porque todas as regiões do Brasil já se encontram no Oeste. S, Sul, W, Oeste, tá? Ou Oeste. Então, agora o preenchimento é na construtora, se houver. Você contratou, o seu cliente vai contratar uma construtora para executar a obra? Sim, coloca aqui então o nome da construtora e o CNPJ dessa construtora. Nesse caso, é um imóvel Minha Casa Minha Vida, é um imóvel pequeno. O Enzo Gabriel me contratou para executar a obra para ele. Nós não vamos executar como construtora, ok? Então, não vai colocar aqui o meu CNPJ. A finalidade, aquisição de terreno e construção utilizando o FGTS. Poderia ser construção em terreno próprio, utilizando o FGTS, ou seja, Minha Casa Minha Vida ou Procotista. Aquisição de terreno e construção por SBPE ou construção em terreno próprio por SBPE. Então, se você vai fazer a obra financiada em terreno próprio do seu cliente, você vai colocar aqui construção em terreno próprio. Seja Minha Casa Minha Vida, que vai ser FGTS, ou Procotista, que também vai ser FGTS, ou construção em terreno próprio, SBPE. Nesse caso aqui é Minha Casa Minha Vida, então vai ser aquisição de terreno e construção usando o fundo de garantia. Se fosse SBPE, seria aquisição de terreno e construção usando os recursos do SBPE. Finalidade preenchida, ok? Agora, documentação básica. Qual documentação é necessária? Eu vou dar até um pouquinho mais de zoom aqui, porque eu acho que fica mais fácil de vocês enxergarem, né? Beleza. Documentação básica. Certidão de matrícula do imóvel. Sim, tem que ter. Se você não tiver, o que vai acontecer? Item obrigatório. Não vai nem aprovar, tá? O correspondente bancário ou o gerente da Caixa não vai nem pegar o processo na mão. Ele fala, não, precisa me entregar a matrícula. Então, tem que ter. Alvará e licença de obra. Isso, na verdade, não tem que ter. Tá? Você consegue dar entrada sem o alvará e a licença de obra. Você pode dar entrada no financiamento sem um projeto aprovado. Claro que eu não recomendo isso, porque se der algum problema na aprovação do projeto, você precisa refazer tudo que você fez aqui na PCI. Então, não recomendo que você faça isso, a não ser em alguns casos específicos em que o vendedor do terreno está cobrando para dar andamento logo. E para não perder aquele terreno, aí o seu cliente ele vai te apressar, vai te acelerar para você dar andamento logo, porque ele não quer perder esse terreno. Porque às vezes o terreno é bem localizado, está com um bom preço, e aí tem que acelerar. Então, para firmar o compromisso, dá entrada no financiamento antes do projeto ficar pronto. Aí a prefeitura ela emite um alvará provisório. Algumas prefeituras emitem esse alvará, outras prefeituras não. Mas a maioria faz isso, tá? Então aqui nós temos, porque eu respeitei o processo correto, que é dar entrada no projeto de prefeitura, esperar a aprovação desse projeto de prefeitura para depois preencher a PCI com esse projeto já aprovado. Se ele está aprovado, eu sei que a minha PCI não vai ter problema nenhum, beleza? Aí depois que eu preencher essa PCI, eu entrego para o correspondente bancário ou entrego para o gerente da Caixa para dar andamento no processo de obra financiada dentro da Caixa, beleza? E se você não sabe como funciona o processo de obra financiada, tem vários vídeos meus aqui no YouTube ensinando. Inclusive, no cálculo de viabilidade, você pode encontrar a aula específica e a aula totalmente completa. Tem um módulo sobre isso, de tão importante que é o cálculo de viabilidade, dentro do treinamento Lucrando com Obras Financiadas, tá? E aí você assiste as aulas dentro desse módulo para você, claro, você acompanhando aquela aula, você nunca vai ter problema com obra financiada e vai conseguir entregar um serviço muito mais profissional a todos os seus clientes, certo? Então, alvará, nós temos a RT. Nós temos, isso aqui tem que ter também, tá? A RT é obrigatória. O alvará é o único item aqui que não é, de certa forma, obrigatório. E tem outro detalhe, você tem até 90 dias para entregar o projeto aprovado para a Caixa.
Depois da Caixa aprovar o financiamento, você tem até 90 dias para entregar esse projeto. Enquanto não entregar o projeto, você ou seu cliente não recebe as etapas da construção. Ok? Então vai ter que ficar executando com recurso próprio, porque a Caixa ela não vai depositar o dinheiro do financiamento na conta do cliente enquanto esse projeto não for entregue, aprovado, tá? Enquanto ele não for aprovado na prefeitura, entregue na Caixa. Beleza. O projeto legal arquitetônico está com as divisões? Sim, o projeto legal arquitetônico seria o projeto de prefeitura, tá? Está com as divisões, a data de validade do alvará. O alvará da sua cidade emite uma data de validade? Se emite, você coloca. Se não emitir, você também coloca. Você meio que supõe a data de validade. Geralmente eu utilizo 2 anos, aqui está 2027, eu acho que eu estava testando alguma coisa, mas no máximo aí que a Caixa às vezes considera é 2, 3 anos. Uma vez eu coloquei um pouco a mais porque aqui na minha cidade não pede, tá? E aí foi recusado o processo. Olha que besteira. Então, nós estamos agora em 2023, eu vou colocar aqui 2025, a data de validade do alvará. Como eu disse, aqui na minha cidade o alvará não tem validade. Se tiver na sua cidade, você coloca o que está constando aí escrito no alvará. O terreno é próprio? Não. Aqui é aquisição de terreno e construção, então o terreno não é próprio, ok? Voltamos agora para a RT, o número da RT. Eu vou copiar aqui e vou te mostrar por que está com ponto. Eu vou tirar, excluir tudo, né? Ele vai voltar para a cor roxa e vou preencher aqui com o número da RT. Vou dar um Enter. Lembrando que esse número da RT é fictício. E olha o erro que deu. Olha o que aconteceu. Isso aqui não é válido. Isso aqui, para quem vai analisar a PCI, vai falar, mas que negócio é esse aqui? Então, o que acontece? Para não aparecer esse número maluco, eu deixo um ponto e aí ele trava a minha célula, tá? E ele coloca o número correto aqui da minha RT. É algum bug aqui da PCI, e a PCI e a PLS tem vários bugs, então vai se acostumando com isso. E faça isso, coloque esse ponto no final para resolver esse problema, beleza? Agora, projeto legal aprovado, no nosso exemplo aqui está aprovado. Então, nós vamos manter esse campo com sim, certo? Agora, a parte de projeto. Passamos agora para a etapa de projeto. Onde eu vou encontrar a área do meu projeto? Eu vou vir aqui no quadro de áreas. Eu vejo que a construção tem 62,37 metros quadrados. Eu vou preencher, então, com 32,37 metros quadrados. A área permeável, 25,82 metros quadrados. É claro que isso aqui você só vai copiar as informações do seu projeto. Vou voltar aqui no projeto e vou verificar onde está a área permeável. A área permeável, aonde que está? Está aqui nesse quadro. Então, a área permeável considerada tem 25,82 metros quadrados. É exatamente o que está aqui. A área acessória coberta. Pô, Lucas, mas o que é isso agora? Isso aqui é a área de garagem. E caso você esqueça, vou ter que ver o vídeo do Lucas de novo, não precisa. Aqui em cima é só passar o mouse que vai ter a especificação desse campo. Então você vai entender que é o somatório das áreas edificadas cobertas, não contabilizadas na área coberta padrão. Ou seja, varanda, garagem, uma área gourmet, por exemplo, que seja sem forro, que seja apenas uma área mesmo, tá? Não seja uma cozinha gourmet, que é praticamente um anexo da casa, tá? Um ambiente dentro da casa. E aqui em área coberta padrão você vai ver que é a área da edificação principal, delimitada pelo perímetro da alvenaria de fachada. Então aqui ele já fala, ó, não considerar área de garagem e projeção de beirais, ok? É só a área da casa mesmo, tá? Então eu vou voltar aqui no projeto e seria essa área da casa aqui, ó, só onde constam as paredes, ok? Essa área de serviço aqui não entra, porque essa área de serviço ela não entra nem na área construída. Nesse 62 e 37, nem entra essa área de serviço, ok? Quando a gente faz uma área de serviço com uma mão francesa de madeira, estrutura de madeira com telhas cerâmicas pequena, no mínimo 1,20 por 1,20, nem entra na área construída do projeto. Claro que você tem que verificar o plano diretor da sua cidade, mas a Caixa nem considera. Pode ficar tranquilo que isso aqui não está na área construída do projeto de obra financiada. Isso aqui é importante entender, tá?
Para você que vai fazer projetos Minha Casa Minha Vida, isso aqui pode fazer uma enorme diferença para os seus próximos e futuros projetos, ok? Então, a área construída total aqui ele já somou para mim, tá? Isso aqui é somatório, não dá para eu alterar. Se eu tivesse aqui uma área de garagem de 20 metros, aí ele colocaria área construída total de 82,37. Esse imóvel, Minha Casa Minha Vida, geralmente a gente não consegue colocar garagem porque o teto de valores não permite isso. Ele não tem garagem por conta desse teto de valores. Agora a área do terreno. A área do terreno aqui eu tenho que preencher. Se você for ver aqui, é um campo que precisa ser preenchido. E eu coloquei a área do terreno. A área do terreno, se você fez o projeto, já consta aqui, 253,50. Tá? Valor do terreno, valor de mercado do terreno. Tá? Não é um valor que você especificar aí que vir de uma forma divina na sua mente. Não. Esse valor aqui você precisa entender qual que é o preço cobrado pelos terrenos naquela região, naquele bairro. E vai preencher de acordo com isso, porque a Caixa, a fiscalização da Caixa, ela faz avaliação do preço dos terrenos ao redor. Ok? Então você precisa colocar aqui o valor de mercado. É claro que você pode colocar um pouco a mais, um pouco a menos, dependendo da sua estratégia de obra financiada. Como eu já disse para você, não é simplesmente preencher uma planilha para você trabalhar com obra financiada. Você precisa ter estratégias para trabalhar nesse mercado. Então, às vezes, é mais interessante nós preenchermos aqui com um valor maior. Às vezes, é interessante um valor menor. Isso vai depender da condição do seu cliente, do estudo de viabilidade que você vai fazer, ok? Beleza. Então, a destinação do imóvel é residencial? Sim, é residencial. Comercial nem entra no Minha Casa Minha Vida, tá? Não existe imóvel comercial para Minha Casa Minha Vida. Sistema construtivo. Aqui existem vários sistemas construtivos. Nós vamos utilizar o convencional, estrutura de concreto com blocos de vedação. Eu devia ter pegado uma foto da casa, ela está sendo feita agora, né? Devia ter pego uma foto da casa aqui para apresentar para vocês, porque é mais fácil de entender. Mas é uma casa com estrutura de concreto e bloco de vedação, é uma casa com estilo de construção convencional. Você vai ver os blocos, você vai ver os pilares, a fundação, primeiramente, né? Os pilares, as vigas de respaldo, laje. Essa é a estrutura convencional de casa feita com concreto e blocos de vedação. Se for um sistema construtivo diferente, inovador, você precisa apresentar esses documentos aqui. Tá? Como não é o caso desse exemplo e como é o caso da minoria de vocês, eu não vou especificar cada um dos documentos, ok? É só para você entender que aqui existe essa lista para você seguir. Beleza, voltando aqui. Sistema construtivo, esse é convencional. Se for outro sistema construtivo, específico aqui, tá? Faz ele específico aqui, paredes em EPS, por exemplo. Ou seja, paredes de isopor. Você vai especificar aqui e vai precisar entregar aqueles documentos específicos. Documentação complementar também você tem que colocar aqui, tá? Mas isso se for um sistema construtivo inovador, ou seja, diferente, tá? No nosso caso aqui vai ser um sistema construtivo comum de alvenaria e estrutura de concreto. Passamos agora para o memorial descritivo. O memorial descritivo aqui é o seguinte, você vai colocar alguns detalhes construtivos que até já foram especificados aqui no projeto de prefeitura e algumas coisas talvez não foi especificado. Você vai precisar preencher agora no memorial descritivo sintético, tá? Esse é um memorial descritivo bem sintético, bem simples. Então vamos lá. Cobertura, telhas de fibrocimento com platibanda. Onde que eu vejo isso, Lucas? Aqui na cobertura. Se você não especificou no seu projeto de prefeitura, é bom você começar a especificar, tá? Então, a estrutura principal da casa, o corpo da casa, é de fibrocimento, ok? E estrutura de madeira. É cerâmica apenas na área de serviço, que a área de serviço, inclusive eu tenho que citar isso aqui agora, porque na hora que eu falei da área de serviço, eu acabei não comentando. A área de serviço ela tem que ser, quando ela é externa e não soma na área construída da casa, ela tem que ser de estrutura de madeira com telhas cerâmicas. Se ela for externa, com estrutura metálica e telhas de zinco, esquece, vai ser reprovado. Tá? Isso vai ser reprovado na hora de fiscalizar a construção da casa. Isso geralmente nas últimas etapas. Ó, vai cortar
e vai precisar refazer, tirar essa cobertura de estrutura metálica e colocar a estrutura de madeira, a mão francesa de madeira com telhas cerâmicas, ok? É por isso que você vai encontrar aqui essa cobertura da lavanderia da área de serviço em telhas cerâmicas, ok? Mas enfim, isso aqui não vai entrar no nosso memorial, eu coloquei apenas telha de fibrocimento com platibanda, lembrando que essa PCI, do jeito que está, ela já foi aprovada, tá? Eu só mudei alguns valores aqui, mas o restante já foi tudo aprovado. A casa vai ser de laje, então o teto é laje, ok? Acabamento das paredes, pintura, textura, grafiato. Você vai encontrar outras formas aqui de acabamento, que você pode colocar aqui sem revestimento, cerâmica, porcelanato. Paredes externas. Pô, não vai colocar um porcelanato na parede externa, a não ser que seja algum caso específico. Então, eu costumo sempre colocar aqui pintura, textura e grafiato. Louças e metais, linha média, popular ou luxo. Apesar de ser uma casa, minha vida, ela vai ter um acabamento de linha média, tá? Porcelanato, linha média. Inclusive aqui, mas depois eu volto aqui, tá? O que é sobre o acabamento, o padrão de acabamento da residência. Vamos terminar aqui essa parte do memorial descritivo, depois a gente volta aqui para o lado direito. Acabamento de paredes internas. Pintura, textura, grafiato também. Você pode selecionar outros tipos de acabamento. Paredes, painéis, áreas secas. São áreas que não compreendem cozinhas e banheiros. Então, vai ser parede do quê? Vai ser parede de gesso? Drywall? Concreto? Não, vai ser tudo alvenaria. Tá? Revestimento das paredes de áreas molhadas. Porcelanato de segunda. Revestimento de piso de áreas secas. Voltando aqui nas áreas molhadas. Áreas molhadas, cozinha, área de serviço, banheiro, tá? A área de serviço aqui vai ser externa, então nem seria considerada, porque ela nem é considerada na área construída total da casa. Revestimento de piso das áreas secas. Porcelanato de segunda também, você pode colocar outros tipos aqui de revestimentos. Área molhada, mesma coisa. Esquadrias externas. As esquadrias externas é o seguinte, você pode colocar alumínio, porque a porta da frente vai ser de alumínio, certo? Só que tem uma porta aqui no fundo que ela é de vidro. Essa PV1 aqui, ela é de vidro. A porta da frente é uma porta de alumínio. Então eu posso colocar aqui ou esquadrias externas vidro ou alumínio. A caixa ela aprova, tá? Ela não pega muito no pé em relação a isso aqui não. Mas você pode, para deixar mais específico, você pode colocar aqui outros e aqui no campo especificar, você explica certinho e detalha por que você colocou aqui outros. Então aqui eu até detalhei no ponto 2 que a porta externa da fachada será de alumínio e da cozinha de vidro temperado, beleza? Então você pode deixar a sua PCI mais detalhada para evitar qualquer tipo de problema. Quanto mais você detalhar, melhor é, tá? Saiba disso. Quanto mais detalhes, melhor será para aprovação, para aumentar as chances de aprovação da sua PCI, ok? E agora esquadrias internas. Antes de entrar nas esquadrias internas, deixa eu comentar sobre esse ponto 1 também, que eu especifiquei, eu detalhei a cobertura da área principal da casa, que será de fibrocimento com estrutura de madeira, sendo apenas a área de serviço, deixa eu corrigir aqui, área de serviço coberta com telhas cerâmicas e estrutura de madeira. Já comentei sobre isso, mas eu especifiquei aqui para evitar qualquer tipo de interpretação errada do fiscal da Caixa, certo? Então, esquadrias internas será de madeira. O que são as esquadrias internas aqui nesse caso? Serão as portas internas da casa serão todas de madeira. Inclusive, as esquadrias externas aqui, podemos considerar também as janelas, certo? E você pode considerar aqui também como as esquadrias internas, não tem problema. Só que as janelas não serão de madeira. Eu poderia especificar aqui que todas as janelas da casa serão feitas de veneziana de aço devidamente pintado, tá? Com tinta própria, ou de alumínio. Então você pode especificar aqui nesse campo outros. Se eu excluir, você vai ver que ele fica na cor roxa ou lilás, tá? Só para você saber que existe. Ixi, eu não copiei, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, beleza. Só para você ver aqui onde é esse campo outros e que ele tem a opção de preenchimento, porque ele fica na cor lilás e roxa, ou roxa, tá? Então, abastecimento de água através da concessionária
pode ser por poço artesiano ou outra. Concessionária é a empresa que fornece água tratada aí para o seu município, para as casas da sua cidade. A drenagem será por rede de água pluvial, ou seja, galerias de águas pluviais ou interna ao terreno. Esse terreno aqui ele está localizado em um bairro que tem galerias de águas pluviais, ok? Então eu coloquei aqui rede de água pluvial. Coleta e tratamento de esgoto, rede de esgoto, também da concessionária. Então eu coloquei aqui rede de esgoto, pode ser por fossa ou sumidouro, ou os dois, ok? Geração alternativa de energia. Não vai ter energia fotovoltaica nessa casa. Então eu coloquei aqui nenhuma. Se tiver aí no seu projeto, você coloca. E às vezes é interessante colocar, tá? Dependendo, claro, da condição do seu cliente. Estudo de viabilidade entra nesse caso também. Na verdade, em todos os casos, né? Pavimentos. Casa térrea, apenas um pavimento. Quartos, 2 quartos e não tem suíte. Ok? Vamos ver o projeto novamente para você ver que tem 2 quartos. 2 quartos praticamente iguais aqui. Na verdade, praticamente não, eles são iguais, porque são os dois 3x3. E esse projeto, inclusive, ele já está prevendo uma ampliação futura aqui, tá? Então, ele já tem espaço para ampliação. Beleza. Voltando aqui, sala apenas uma sala, tá? Vagas. Tem vagas de garagem, de carro para garagem, mas é do tipo descoberta, ok? Área de serviço externa e coberta ou externa descoberta. A gente não pode colocar descoberta, tá? Não sei porque a Caixa colocou isso aqui, mas nós temos que cobrir a área de serviço, beleza? Cozinha, cozinha mais copa, conforme está no projeto, copa, cozinha. Água quente, não tem água quente nesse projeto, ok? Calefação, calefação é sistema de aquecimento. Aqui na minha cidade bate 80 graus no verão. Pô, esse aqui, sistema de calefação é impossível, teria que ser sistema de resfriamento, né? Então, não tem calefação. Sustentabilidade, também não tem. Telhado verde, por exemplo, não tem. Cisterna, não tem. Então, eu vou colocar aqui não. Implantação, inserção, isolada. Ela não é condomínio, é parte empreendimento, não condomínio, não. É isolada, tá? Esse loteamento aqui é um loteamento aberto. Então, vou colocar aqui isolada. Agora, antes de entrar na divisão interna, que é simples, tá? Só você colocar todos os ambientes da casa. Você vai ver que, se eu excluir aqui, é um espaço que cabe preenchimento. Então, você precisa preencher, tá? Então, deixa eu dar um Ctrl Z. Beleza? Só colocar aqui todos os ambientes da residência. Não vou escrever aqui com você porque isso aqui é bem simples. E agora, sobre o padrão de acabamento. O padrão de acabamento da casa, ele é baixo, normal ou alto. Existe uma norma, que é a NBR 12721, que determina qual o tipo de casa, o tamanho da casa, o número de banheiros, de ambientes, que vai determinar o padrão de acabamento. A Caixa não leva isso ao pé da letra, tá? Geralmente, uma casa, minha vida, é um padrão baixo, certo? É um padrão baixo. Pega uma casa SBPE de 100, 150 metros, é um padrão normal, tá? Se você tiver dúvida, você pode consultar essa norma, que é a NBR 12721, mas não é uma coisa que a Caixa pega muito no pé. Eu estou falando aqui na prática, tá? Na prática, porque nunca tive problema em relação a padrão de acabamento, em acertar exatamente o padrão de acabamento. Pode ficar tranquilo que a Caixa ela não exige muito esse tipo de conhecimento de você. Mas se você quiser ficar mais por dentro de como funciona a regra do padrão de acabamento, pesquisa sobre a NBR 12.721. Então agora saímos aqui, terminamos de preencher o memorial descritivo e você viu que é bem simples, é só você pegar o projeto, comparar os dados do projeto e preencher aqui no memorial descritivo, tá? Lembra sempre, se precisar colocar aqui alguma especificação, você coloca, tá? Nesse campo e a divisão interna do projeto você também coloca nesse campo aqui. Beleza? Agora são os custos. Essa é a parte um pouco mais complicadinha. Sim, não é nada complicado a PCI. A PCI nem é considerada uma planilha orçamentária, tá? Porque ela é muito simples, ela é muito sintética. E essa parte de custos pode ser onde você, sem nenhuma orientação, acaba se embananando. Então, para que você não tenha problemas com esse preenchimento aqui, eu vou dar -1 nesse caso. Não, vai ficar ruim para enxergar, né? Vou deixar desse jeito aqui mesmo.
Então, para você não ter problemas, não precisar ficar consultando esse vídeo sempre, é claro que, pô, se você esqueceu alguma coisa, olha esse vídeo de novo. Quanto mais você assistir, mais você vai aprender não só sobre o preenchimento da PCI, mas sobre a obra financiada, porque eu não estou explicando aqui só como preencher uma PCI, eu estou explicando vários detalhes de uma construção financiada. Não sei se você percebeu isso, mas isso faz total diferença no aprendizado. Todos esses detalhes que eu estou dando para você, tá? É por isso que essa aula vale ouro. E o que acontece aqui? Eu vou excluir tudo, porque eu vou preencher com você aqui do zero essa parte de custos, essas tabelas de custos aqui da obra financiada. E como é que eu faço, Lucas? Eu vou ter que chutar valores? Vou ter que chutar valores para meio que enquadrar nessas incidências aceitáveis? Eu não sei nem o que são essas incidências aceitáveis. Essas incidências aqui são consideradas pela Caixa como um parâmetro para você enquadrar os custos de cada serviço, de cada tipo de serviço da obra financiada. Então, aqui na infraestrutura, por exemplo, você tem que enquadrar o custo dessa infraestrutura tem que ser 3,07% a 7,43% do custo total da obra. Então, esse é um parâmetro. A gente tem que trabalhar no meio, 3% aqui, 7% aqui. A gente tem que trabalhar nesse meio aqui. Tá? A infraestrutura, o valor dela tem que estar entre esses 3% e os 7%. Como que eu faço isso? Vai ser no chute? Teria que ser. Ainda vai ser, mesmo com essa ferramenta que eu vou te apresentar aqui, que é a planilha de incidências. Essa planilha de incidências aqui, você vai ter o valor zerado e você vai colocar aqui o valor da construção que você vai ter aí no processo. E essa obra financiada, eu sei que é 120 mil. Somando com o terreno, vai dar 185 mil no total. 65 mil de terreno, subtraindo, tá? Esse valor do terreno, esse preço do terreno, do total do financiamento do meu cliente, que é 185 mil, sobrou 120 mil. É o que eu vou preencher aqui. E aqui ele vai me dar o custo mínimo e o custo máximo. Qual que é o custo mínimo? O custo mínimo é a incidência mínima. O custo máximo é a incidência máxima aceitável. Então aqui vai ficar muito mais fácil da gente trabalhar, tá? Então aqui eu vou utilizar essa planilha de incidências como um parâmetro para o preenchimento dos meus custos da PCI. Beleza, serviços preliminares, 1.356 a 4.764. Eu vou colocar aqui um preço médio entre os dois. Vou colocar cerca de 2.500. Não tem necessidade de colocar 2.415,21 centavos. Não tem necessidade. Como eu disse para vocês, isso não é uma planilha orçamentária. Às vezes alguns profissionais fazem isso só para deixar a planilha bonitinha, mas isso é totalmente desnecessário, tá? A gente sempre tem que trabalhar com a extrema produtividade. A gente sempre tem que pensar em produtividade, não perdendo a qualidade, claro, tá? Mas colocar esses quebradinhos não é nada produtivo. Então, vou colocar aqui 2.500. Você já vai entender que mesmo preenchendo com essa planilha de incidências, você ainda vai precisar apertar alguns parafusos para finalizar o custo total da PCI. Infraestrutura, entre 3.600 a 8.900. Eu vou colocar aqui 6.500. E existem também estratégias de preenchimento de cada tipo de serviço, inclusive também do cronograma que nós vamos ver aqui embaixo, tá? Então você não é simplesmente preencher esses custos aqui de qualquer jeito. O que eu estou te mostrando aqui é o básico, mas para projetos um pouco mais complexos, projetos de obras financiadas um pouco mais complexos, nós temos que preencher aqui alguns valores, às vezes colocar mais na infraestrutura, porque o cliente precisa receber um pouco mais no começo. Esse tipo de raciocínio é necessário em alguns projetos. E é necessário também que você entenda profundamente o preenchimento de uma PCI e desses custos da PCI para que você faça esse tipo de planejamento da maneira correta, beleza? Então, às vezes, necessita algumas estratégias e técnicas específicas para que seja preenchida essa PCI de maneira a facilitar a vida do cliente futuramente, caso ele não esteja executando a obra com você, beleza? Fica consciente disso também. A superestrutura aqui, o que eu vou colocar? Vou colocar um valor entre 14.600 a 21 mil. Vou colocar aqui cerca de 800 mil. Você está vendo que eu estou fazendo meio na unha, tá? Meio no chute aqui, mesmo tendo esses valores de parâmetro.
eu estou indo meio no chute. Por quê? Porque, como eu disse para você, nós precisaremos apertar os parafusos daqui a pouco. Paredes e painéis. Paredes e painéis, 5.760 a 12.804. Então, vou colocar aqui 10 mil. Esquadrias. Esquadrias, 4.992 a 15 mil. Eu vou colocar aqui cerca de 10 mil. Por que 10 mil? Porque aqui em vidros e plásticos eu vou considerar que os meus vidros da obra estão na esquadria. Mas isso pode, Lucas? Pode. Por quê? Porque aqui a incidência mínima é zero. Então a caixa me permite colocar aqui zero, nenhum valor. Então não vou colocar aqui. Os meus vidros, por exemplo, aquela porta de vidro da cozinha, eu estou considerando já o vidro dela, que é um vidro, é uma porta de vidro temperado, o vidro dela eu estou considerando como uma esquadria já da casa, certo? Esses vidros e plásticos aqui seria como se fosse um fechamento ou detalhe da casa, algum detalhe interno de fechamento, tá? Algum detalhe interno arquitetônico, de design. Enfim, eu colocaria aqui em vidros. Mas como a porta, para mim, é uma esquadria, estou considerando ela como esquadria, eu vou incluir essa porta de vidro aqui em esquadrias. Ok? Vidro eu vou deixar zerado. Cobertura. Cobertura aqui, qual que é o meu parâmetro? O parâmetro da cobertura é de 0 a 15.528. Ô louco, Lucas, mas como cobertura é zero? Não vai ter cobertura na casa? Tem a possibilidade. Qual que é o tipo de cobertura da casa? Não vai ter telha? Não vai ter telhado? Não, vai ser a laje. Aí é zero. A laje vai entrar como uma superestrutura, não como cobertura. Aí a cobertura acaba sendo zero, tá? Mesmo trabalhando com impermeabilização na laje, né? Você não colocaria na cobertura, você colocaria na impermeabilização. Mas nessa casa, você sabe que é uma casa platibanda, uma casa caixote, né? No termo mais popular, dessa forma aqui, tá? É essa casa. Então, eu sei que, pô, tem cobertura e eu vou colocar cerca de 8 mil. Quanto mais você conhece de construção, quanto mais você trabalha com execução, por exemplo, você trabalha com obras financiadas, você sabe mais ou menos quanto que vai gastar só de bater o olho, ok? Então aqui eu vou colocar 8 mil, porque aqui não entra apenas o telhado em si, a cobertura e as telhas, entra também rufo e calha, ok? Impermeabilização. A impermeabilização pode ser zero, ok? E pode ser também até 12 mil. Aqui eu vou colocar cerca de 2 mil reais de impermeabilização. Numa casa desse tamanho eu não gasto tudo isso, mas eu vou colocar 2 mil, tá? Revestimentos internos. Revestimentos internos de 8 mil a 11 mil. 8 mil a 11 mil. Essa parte aqui, se você quiser pular um pouquinho para frente, você pode pular, tá? Por quê? Porque isso aqui eu vou preencher, você já viu como que eu preencho, tá? Então eu vou com esse raciocínio até o final, mas eu vou manter aqui, não vou cortar esse vídeo. Vamos comigo aqui se você quiser acompanhar. Revestimento interno, 8 mil a 11 mil. Eu vou colocar aqui 10 mil. Forro. Não vai ter forro de gesso nessa casa, por exemplo. Eu poderia rebaixar a sala, porque a sala aqui ela tem pé direito alto, tá? Então eu não vou rebaixar essa sala nesse exemplo aqui, tá? Nesse projeto. Na verdade, lá nós vamos colocar o forro, mas eu não vou considerar aqui esse forro, vou colocar zero, porque me permite colocar no forro, a incidência mínima, que é zero, me permite colocar. Então, vamos supor que eu não vou colocar forro de gesso, então vou deixar zerado aqui. Revestimentos externos agora. Revestimentos externos, 4.600 a 6 mil. Vou colocar aqui 5 mil. Pintura. Pintura, 4.356 a 7 mil. Vou colocar aqui 7 mil. E na hora que você estiver preenchendo essa parte de custos de cada serviço da PCI, pode ser que surja a dúvida, mas o que exatamente entra em cada um desses serviços? Revestimentos externos, por exemplo, o que entra nesse serviço? Para isso, você precisa consultar o caderno de orientação técnica da Caixa, que hoje está fechado ao público, tá? Isso é de uso interno, mas eu tenho uma cópia aqui do anexo 4 desse caderno de orientações técnicas, do COT, e nele especifica cada um desses serviços. Você pode consultar esse vídeo novamente nessa parte específica para tirar dúvida, por exemplo, revestimento interno, o que entra? Chapisco, emboço, reboco, tá? Revestimento externo, chapisco, emboço, tá? São duas partes desse anexo 4.
Você pode consultar aqui nesse vídeo ou você pode entrar no grupo do Telegram, é grupo gratuito, tá? Só você entrar lá para você baixar a PCI e esse anexo 4 aqui, beleza? Só para tirar essa dúvida, caso você tenha realmente essa dúvida e entender o que entra exatamente em cada um desses serviços. Esse anexo 4 é mais importante para o preenchimento da PLS, beleza? E se você precisar também do preenchimento da PLS, eu tenho um vídeo aqui no YouTube ensinando isso. Só digitar Lucas Valadão PLS Caixa, certo? Piso. Agora, o piso, quais os parâmetros de incidência? 10 mil a 13 mil. Vou colocar aqui 12 mil. Lembrando que piso entra a regularização do contrapiso, entra o rejunte, entra a argamassa e entra, de fato, o piso e a mão de obra. Inclusive, a mão de obra também entra nesses custos de serviço, não é só material, tá? Detalhe importante. Acabamento. Os acabamentos aqui, o que são? Não precisa consultar o anexo 4. É só ver aqui, ó, soleiras, rodapés, peitoris, ok? E esses são os acabamentos. Vou lá na planilha de incidência, 1.200 a 1.656. 1.500 vou colocar aqui. Instalação elétrica. Elétrica, 4.500 a 5.800. Vou colocar aqui 5.000. Hidráulica. 4.800, vou colocar. Instalações de esgoto e água pluvial. Vou colocar aqui 4.800 também. Louças e metais. Quase 5.000 a 5.844. Vou colocar aqui 5.200. Complementos aqui, 288 a 2.748. Eu vou colocar aqui, então, 1.500. Aí, o que seriam esses outros aqui? Esses outros seriam, por exemplo, eu colocar aqui nesses serviços, deixa eu tirar de trás de mim aqui, vou colocar aqui muro de divisa. Eu colocaria o muro de divisa, vai ficar 20 mil reais, somando já, considerando o portão da frente, portão de garagem, o portão social. Aí ele já vai ser somado aqui embaixo, tá? Mas aqui ele está excedendo o máximo, só que você pode justificar nesse campo aqui, que ele é próprio para justificativa. Se a Caixa aceitar, beleza, mas corre risco da Caixa não aceitar. Não fazer sentido isso que você está explicando. Então, tente explicar da maneira mais detalhada possível, tá? Então, aqui você coloca, por exemplo, também a piscina, você coloca muro de arrimo e vai colocando os valores aqui embaixo, muro de arrimo, 2.000, por exemplo. Tá? E isso tudo vai ser somado aqui nesses serviços do item 20, outros serviços, beleza? Aí você vai preencher aqui em serviços adicionais. Só que toma cuidado, porque esses serviços adicionais aqui, ele tira o dinheiro da obra, tá? Da construção. Então, se você colocar outros serviços aqui na PCI, esses serviços adicionais, você tem que estar consciente e planejar isso, inclusive com o estudo de viabilidade, que esse valor vai sair da metragem máxima da casa. Ou seja, se você colocar esses serviços aqui, você vai ter que diminuir o tamanho da casa. Beleza? Fica atento a isso. E esse é o tipo de informação que a maioria das pessoas que começam nesse mercado não estão conscientes disso. Beleza? Então tá. Aqui, agora, para terminar essa parte de custos de cada serviço, eu posso colocar aqui o executor da obra. Pode ser uma construtora ou profissional autônomo. E colocar aqui o BDI máximo. Profissional autônomo é 6% e construtora é 18%. Eu posso incluir. Mas se eu fizer isso também, eu vou diminuir a metragem da casa. Porque esse valor aqui sai do custo da construção. Então, em alguns casos, e pode ser na maioria deles, do Minha Casa Minha Vida, pode ser interessante não colocar nenhum BDI. Então, eu vou excluir. Nesse caso, nós não vamos colocar. Quem vai executar vai ser profissional autônomo, vai estar aqui especificado, mas o BDI eu não vou colocar, ok? Lembra que eu disse que a obra seria 120 mil? Isso você pega no seu processo de obra financiada, daquilo que foi liberado para o seu cliente. Seria 120 mil. Aqui está faltando. Está faltando aqui. Está faltando cerca de 7 mil. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou apertar agora os parafusos. Eu vou colocar um pouco a mais em cada serviço que me permite colocar a mais. Vamos ver o que eu vou colocar aqui, por exemplo, no paredes e painéis. Eu sei que eu estou com bastante folga aqui em paredes e painéis,
Na verdade, não estou com muita não, acho que mais em superestrutura que eu estou com foco. Paredes e painéis aqui, ó, eu posso chegar a 12 mil. Então, eu vou colocar 12 mil. Lembra que eu tenho que chegar aqui nos custos com 120 mil, ok? Paredes e painéis, 12 mil. Aqui na superestrutura eu posso alcançar até 21 mil. Eu vou colocar aqui 20 mil. Esquadrias, 10 mil. Esquadrias, pode ser até 15 mil. Eu vou colocar 12 mil. Lembrando que para fazer esses ajustes finos, esse aperto de parafuso, você pode considerar o estudo da obra financiada do seu cliente. Tá? Como eu disse, existem algumas técnicas e estratégias aqui que você pode utilizar para preencher de maneira a facilitar a vida do seu cliente na hora de executar a construção. Não é simplesmente preencher aqui com qualquer valor. Tá? O que eu posso incluir mais também, revestimentos internos, 11 mil. Eu só estou preenchendo desse jeito aqui porque é um exemplo que eu estou dando aqui para você. Então aqui eu coloquei 11 mil, eu vou ter que diminuir 800, ó, passou 800 reais, tá? 120.800. Eu vou colocar aqui 10.200, investimento interno. Ok? Então agora sim fechou 120 mil. E você pode reparar que as incidências aceitáveis estão todas ok. Se eu colocar esquadria 18 mil, ele vai me falar aqui que excede o máximo. Ok? E aí ele desconfigura vários outros serviços, igual aqui ele já desconfigurou a louças e metais. Beleza? Então eu vou dar aqui um desfazer. E como está tudo ok, se tiver tudo ok, aí sim você pode passar para a próxima etapa, que é a parte dos serviços adicionais, que nós não vamos colocar, e a justificativa, se vai precisar colocar alguma justificativa aqui nesse projeto. Como eu disse para você, já te dei até um exemplo para justificar o excedente de alguma incidência que ocorreu aqui. Vou deixar até um exemplo pronto para você, que o piso está abaixo da incidência mínima. Por quê? Porque vai ser um piso de cimento queimado. Então, piso de cimento queimado não vai o porcelanato, não vai o rejunte, não vai a argamassa. Pode ser que ele fique muito barato, ele fique menos do que 8,41%. Pode ser que fique 2 mil. Claro, estou chutando aqui, tá? E aí ele vai ficar abaixo do mínimo. Vai ficar abaixo do mínimo. E aí você justifica nesse campo específico aqui. Beleza? Vou dar um Ctrl Z e agora chegou a hora de preencher o cronograma físico financeiro. A etapa do cronograma, você sempre tem que deixar a última etapa 5%. Por quê? Porque a última etapa ela é sempre a mais demorada para o seu cliente receber. E quando você coloca um valor muito alto, seu cliente pode ficar apertado lá no final da obra. Então sempre deixa a última etapa como a menor. E a menor possível para a caixa é 5%. E aí depois você vai distribuindo de acordo com a sua estratégia de execução. Tá? Aqui eu vou dar um exemplo só para a gente utilizar nessa aula. Não estou usando aqui nenhuma estratégia específica, tá? Para recebimento das parcelas. Então, eu vou preencher aqui 10, 10. Vou preencher tudo com 10. E aí, o que aconteceu? O total aqui deu 75%. O acumulado. Eu vou ter que adequar cada etapa. 15. Vou colocar aqui 15 também. Vou colocar 15, 15, 12,5 e 12,5. E aí eu vou deixar as menores parcelas, as menores etapas de execução. Não só vai precisar executar menos, mas vai receber menos também. E para esse caso aqui, eu deixei para as duas últimas etapas. É claro, a última sempre 5% e agora a penúltima vai ser com 10%. Não precisa seguir essa regra. Inclusive, eu determinei que essa obra vai ter 8 meses, mesmo sabendo que nós vamos executar antes essa obra aqui, eu determinei que ela vai ter 8 meses. Então, eu sempre preencho primeiro aqui no 8, deixo o 5, e aí o restante para cima eu vou preenchendo de acordo com a minha estratégia. Tá? Nesse caso aqui, eu estou preenchendo desse jeito que eu mostrei para você, apenas para efeito de exemplo. Poderia deixar desse jeito também. Tá? Aqui excedeu um pouquinho, então vou colocar 12,5. E aí ele finalizou aqui para mim com uns 8 meses. Beleza?
Por que que eu deixei 8 meses aqui nesse exemplo? Inclusive, nessa obra, nós deixamos 8 meses, porque o período de janeiro e fevereiro, que é quando ia começar a obra, é o período mais chuvoso do ano praticamente. Então, a gente sabe que janeiro e fevereiro não rende muito a obra. E aí nós vamos prolongar um pouco, porque nós sabemos que a chance de atrasar a construção, se eu colocasse, por exemplo, 6 parcelas aqui, 6 etapas, as minhas etapas de execução, 5, por exemplo, vou colocar 5 aqui. As minhas etapas de execução seriam muito altas. Seriam muito altas. Eu teria que executar muita coisa aqui na primeira etapa. E com muita chuva fica difícil trabalhar muito, render o serviço, produzir muito. Então é por isso que nós colocamos 8. E em algumas agências da Caixa, ela permite antecipar as etapas. Ou seja, eu posso entregar a execução antes do prazo que eu determinei no cronograma. Então, eu posso, por exemplo, terminar em 4 meses. Naquela que eu tinha feito de 8 meses, eu posso entregar em 6, em 5 meses, ok? Algumas agências da Caixa vão pedir para reprogramar. Não é o caso aqui da minha cidade, certo? Agora, chegou praticamente o ponto final aqui da nossa PCI, do preenchimento da PCI. Como é que eu tiro uma print dessa aqui? Eu vou até excluir essa que está aqui e eu vou fazer uma do zero. Como é que eu faço, Lucas? Eu vou clicar para assumir esse pino e vou fazer o seguinte. Eu venho no vértice do terreno, meio no olho aqui, tá? Venho em medir distância e faço esse polígono aqui também meio no olho. Esse polígono ele corresponde a um retângulo, que é o meu terreno. As metragens aqui não precisam ficar exatamente como é o terreno, tá? Mas é só para ter uma ideia, só para o fiscal da Caixa ter uma ideia onde fica o terreno. A gente precisa facilitar também a vida dos fiscais da Caixa. Aí o que que eu faço? Se eu clicar aqui, eu vou continuar fazendo essa linha. Então eu vou limpar as dimensões e vou fazer novamente para você verificar novamente como é que faz. Clica com o botão direito, medir distância, posso começar aqui pela frente e traçar o polígono do meu terreno, ok? E agora eu preciso tirar uma print. E a print tem que sair o terreno e tem que sair o nome das ruas, certo? Vou dar um Ctrl C e eu estou usando o aplicativo aqui Lightshot, ok? Você pode baixar ele, é só eu apertar Print Screen no meu teclado que ele já vai me dar, tá? Ele já vai selecionar aqui o local onde eu posso tirar a print. E aí eu seleciono aqui o meu polígono também, tá? Mostrando sempre o terreno e as ruas que circundam esse terreno. Nesse caso, para facilitar, eu coloquei só a visualização do terreno com a rua da frente e uma rua aqui que cai na perpendicular, que é essa rua Rubens Armando Bertolini. Vou dar um Ctrl C ou eu salvo no meu computador e aí eu clico aqui e venho em Ctrl V. Ao invés de eu clicar nessa setinha aqui, porque geralmente eu clico aqui, ela acaba bugando todo o documento. Então eu vou só ajeitar aqui a foto, ok? Eu posso colocar uma descrição, por exemplo, é perto, muro de fundo da escola Futuro, que realmente faz fundo com uma escola aqui, tá? É uma escola. Então muro de fundo, ou muro de fundo não, fica estranho, né? Faz divisa no fundo com Escola Futuro. Beleza? Você pode especificar isso. Não tem necessidade de colocar dessa forma aqui. Geralmente não precisa colocar descrição, mas isso fica a seu critério. Ok? Então você faz esse polígono no Google Maps ou faz o polígono preenchido no Google Earth, que é exatamente a foto que estava anteriormente aqui, que eu tinha feito no Earth. Se você precisar colocar um texto, você vem aqui em Formas e Caixa de Texto. Clica aqui na imagem e coloca Rua Tiradentes. Porque às vezes o Maps ele não coloca o nome da rua, tá? Vou colocar aqui até em negrito, na cor branca também, tá? Para facilitar. Vou rotacionar e colocaria aqui na frente, certo? Se não tivesse nome de rua, aqui tem, então não tem necessidade de eu deixar esse texto aqui. Beleza? Colocaria desse jeito aqui. Vou deixar
Mas no seu caso, só coloca essa caixa de texto se realmente não tiver nome de rua no Maps, ok? Agora a descrição das obras já executadas, não tem nenhuma obra já executada, e outras observações que também, se você encontrar alguma informação relevante para localizar o terreno, você coloca aqui embaixo, beleza? Colocou aqui a data, Penápolis, a data, o mês e o ano, e você fecha a sua PCI. Apesar de demorada, essa aula aqui, ela ficou bem robusta e bem informativa para você que busca trabalhar nesse mercado de obras financiadas. E antes de fechar, só um detalhe. Repara que esse nome do responsável técnico, ele é o responsável técnico pela execução. Eu sei que eu já falei isso lá atrás, mas só para reforçar, beleza? Responsável técnico pela execução. O RT do projeto não vai assinar a PCI. É só o proponente, o seu cliente, que vai ser o Enzo Gabriel aqui nesse caso, o cliente fictício e o responsável pela execução. E pessoal, para baixar essa PCI, entra no grupo do Telegram. Para você se especializar, para você criar um negócio de obras financiadas, se inscreva no treinamento online Lucrando com Obras Financiadas. E qualquer dúvida, me procura no Instagram. Pode deixar dúvida aqui também nesse vídeo e acompanha também todos os meus conteúdos que eu gravo, que é sempre com o objetivo de fazer com que você trabalhe de maneira mais profissional e lucrativa no mercado de obras financiadas. Então sempre fica atento aos vídeos que eu vou postar aqui no canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Lucas Valadão e fui!